Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Botanicamente Falando e hoje o tema do Botanicamente Falando é sobre uma fruta super conhecida que a gente utiliza muito. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais e é parte importante da economia de alguns estados, especialmente do Espírito Santo e da Paraíba. A gente vai falar hoje da família do mamão, conhecido, tem diferentes formatos, diferentes variedades agronômicas que são cultivadas, né? Ou seja, diferentes cultivares, e a gente vai falar um pouco do mamão. Esse, por exemplo, que eu mostrei para vocês agora, é o mamão Formosa, mas é muito comum também a gente encontrar para comercialização o mamão chamado de mamão papaya. O mamão é da família Caricaceae. A família Caricaceae a gente já conversou brevemente sobre ela quando nós apresentamos um vídeo junto com a equipe de bioquímica sobre a moringa. Moringaceae, Caricaceae é o que a gente chama de famílias irmãs, são grupos irmãos, ou seja, são grupos fortemente relacionados filogeneticamente. E essas duas famílias, Moringaceae e Caricaceae, que é a família do mamão, elas estão inseridas dentro do grupo chamado das rosílias, que as rosílias, por sua vez, estão dentro de um grupo maior chamado de Eudicotiledônea, e as Eudicotiledôneas estão dentro de um grupo maior chamado de angiospermas. A gente já teve, inclusive, vídeos explicando a organização das angiospermas, que foi o vídeo do APG. E as angiospermas, por sua vez, estão dentro do reino das plantas, como a gente também já falou em alguns vídeos. Se você está chegando agora no Botanicamente Falando, dá uma volta nos vários vídeos anteriores ou para relembrar, que você vai entender toda essa organização, essa lógica que a gente está usando e falando desses vídeos anteriores. Então, voltando à história do mamão, o mamão, então, que a gente utiliza são os frutos. Então, claramente, se a gente utiliza os frutos, a gente já sabe que é uma angiosperma. Mas o que eu queria trazer aqui para a gente, para falar do mamão, é que a primeira coisa quando a gente pensa em mamão que vem na nossa cabeça, principalmente para quem cresceu em uma casa com quintal ou num sítio, vai lembrar que existe uma lenda que tem um fundo grande de verdade, que é o mamão macho e o mamão fêmea. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o mamão ele tem o indivíduo, o pé de mamão, o mamoeiro, ele pode ter flores femininas, flores masculinas ou flores hermafroditas, ou seja, ele pode ter flores que a gente chama de unissexuadas e ele pode ter flores hermafroditas ou bissexuadas, que tem os dois sexos, a parte feminina e a parte masculina. Bem, além disso, a gente pode ter um pé de mamão, que é um pé masculino, um pé feminino e um pé que só tenha flores hermafroditas. Isso faz com que o mamoeiro, do ponto de vista do cultivo, ele seja importante fazer a sexagem, ou seja, saber qual é o sexo das flores a partir da primeira floração. Em geral, o mamão que é mais viável economicamente, o que é mais aceito economicamente no mercado, é o mamão vindo de flores hermafroditas. O mamão vindo de flores femininas, ele é muito alongado, com uma polpa pouco carnosa, e o mamão de flores masculinas, ele pode ter um resquício da estrutura feminina que dá um mamãozinho muito pequenininho, que obviamente não é utilizado para alimentação. Então, basicamente, o mamão que a gente usa é um mamão que vem de flores hermafroditas. O mamão ele já era domesticado, claro que sem as técnicas atuais de domesticação de plantas, pelas civilizações pré-colombianas. O mamão é originário da América Central e era amplamente utilizado por esses grupos, essas civilizações, astecas e maias, já antes da chegada de espanhóis e portugueses no continente americano. Então isso é interessante, que é um produto, é uma espécie local americana utilizada na nossa alimentação e hoje espalhada pelo mundo todo. Bem, uma outra coisa que a gente também gostaria de falar sobre o mamão é que o mamão ele tem inúmeras propriedades. Uma das grandes propriedades do mamão, que são aspectos de vitamina C, extremamente importantes, mas também licopenos. Licopeno a gente também encontra no tomate e são importantes antioxidantes. Além disso, o mamão tem uma função muito importante, que ele possui uma substância chamada de papaina. A papaina
na verdade, ela é uma enzima. Essa enzima da papaina, ela ajuda a, por exemplo, amaciar a carne. Por quê? Porque a papaina, ela tem uma função que a gente chama de proteolítica. Então, eu estou aqui com uma mão. Essa enzima papaina, ela é muito presente no látex do mamão. Então, eu trouxe aqui um mamão verde. Eu já fiz um corte para vocês verem. Estão vendo essa partezinha aqui branca? Estão vendo? Isso aqui, na verdade, é o látex que começa a solidificar. Aqui tá mole. Esse aqui, deixa eu procurar o de ontem, que já estava duro. Isso aqui foi o de ontem, ele já está mais enrijecido. E se a gente fizer um corte bem leve na casca do mamão, a gente vai começar a perceber que vai liberar essa substância. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, saindo essa secreção esbranquiçada. Esse é o látex, que é muito rico em papaina. A papaina, ela é utilizada na indústria alimentícia e também na indústria cosmética. Tem uma série de funções. Por ela ser proteolítica, ela quebra, ela amacia, por exemplo, a carne. Por isso, a gente usa esse látex, essa cauda do mamão, também na alimentação em casa, né, de forma não industrializada, para amaciar a carne. Porque ela tem essa função de quebrar a carne, os elementos, né? Então a carne fica mais macia. Então esse látex é essa substância que algumas plantas têm. A gente tem o látex da seringueira, que é branco leite, e esse que é mais esbranquiçado, não é transparente, não é branco leitoso. Então esse é um aspecto muito importante e muito utilizado na indústria. Então veja bem, o mamão da família Caricaça, ele não é utilizado apenas como produção de fruto para uso in natura, mas também para produção de extração de papaina para utilizar na indústria alimentícia, na indústria cosmética e também para a produção de medicamentos. Tem diversos medicamentos que têm a base em concentrações mais baixas de papaina. A papaina tem relatos já comprovados cientificamente que tem atuação nos processos gastrointestinais, cicatrizantes, o que é muito importante para o nosso corpo. Uma outra coisa que a papaina ela é muito utilizada é como um medicamento anti-inflamatório. Então, todo esse conjunto de características faz com que o mamão seja muito importante, muito utilizado. O que a gente consome basicamente do mamão é um fruto. Esse fruto a gente chama de um fruto carnoso. É um fruto que ele não se abre, ou seja, mesmo maduro ele fica desse jeito. E quando o fruto não se abre, como a gente também já conversou, a gente usa um termo chamado de, o fruto é indehiscente. Outro aspecto que a gente pode falar desse fruto carnoso é que ele tem um nome específico, que é chamado de baga. Esse é o fruto fechado, né? Eu trouxe um outro aqui, um outro pedaço, que é o fruto aberto, e eu queria mostrar para vocês. Então, vamos aqui. Esse aqui é o que eu estou já usando, está na geladeira, então já abri há mais de um dia. É sempre importante que você, quando abrir o mamão, você coloque ele num pote virado para baixo ou cubra com algum filme plástico, se você preferir. Evite papel de alumínio. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que o mamão, ele tem toda essa parte que é o que a gente come, toda essa parte que está aqui que é o que a gente come, que é a parte carnosa. Basicamente, um fruto ele é dividido em 3 partes. A casca, a parte interna e a parte mais interna. Ou seja, isso aqui, o que a gente tem, a casca, a gente chama de epi, que é do lado de fora, externo. Epicarpo, carpo é a palavra que vem do fruto. O interior, mesocarpo. E aqui dentro, onde as sementes estão presas, a gente chama de endocarpo. Então, epi, meso e endocarpo. O que a gente come, na verdade, no mamão é isso aqui, que é o mesocarpo. Então, isso aqui é o que a gente usa na alimentação. Só que na maioria das vezes a gente também descarta as sementes. A gente desperdiça muito alimento, mas as sementes do mamão, elas também são comestíveis. Ela tem um sabor um pouco amargo, lembra até a pimenta do reino. Inclusive, uma coisa que você pode fazer, você retira a semente do mamão. Já repararam que a semente do mamão, aqui dá para ver a sementinha do mamão aqui? A semente do mamão ela tem uma bolsinha. Essa bolsinha que lá dentro está a semente, essa bolsinha a gente chama de arilo. Se você lavar essa bolsinha, tirar essa bolsinha, deixar as sementes limpas, você pode torrar essa semente
e depois usar no moedor de pimenta do reino e vai ter um sabor muito similar à pimenta do reino. Ela é muito rica em carpaína, que é um outro composto, um alcaloide, que é importante no processo digestivo. Também pode utilizar algumas dessas sementes no suco, por exemplo. Tem uma série de elementos nutricionais interessantes na semente do mamão. Ou seja, a gente pode aproveitar o fruto e também a semente. Então, para a gente finalizar a do mamão, eu recomendo comer uma fatia de mamão com limão, fica delicioso. Limão, família rutácea, que a gente já falou. Então, só para finalizar, o mamão que a gente consome é um fruto baga, um fruto carnoso que não se abre, da família Caricácea, que junto com a família Moringácea, da moringa, estão dentro do grupo das rosídeas eudicotiledôneas. Então, hoje a gente vai encerrando por aqui, com mais uma família, mais um produto que a gente usa, a importância desse produto na nossa alimentação. Um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo Botanicamente Falando, com outro tema interessante sobre esse universo das plantas que a gente tem. Forte abraço e até o próximo. Tchau!